Oiê! Olha a gente aqui de novo. Quando eu falo que eu recebo pessoas especiais, e todo mundo fala, ai, Daniela, todo mundo pra você é especial. Sim, todo mundo é especial porque eu só convido pessoas especiais pra mim. São pessoas que viveram coisas comigo, que têm uma história e que eu acho que pode agregar coisas boas pro nosso podcast. Então hoje eu tenho uma criatura santa aqui. Depois eu conto que eu chamo ele de um apelido, porque é um amigo querido especial e que faz decorações lindas e é um trabalho dedicado, com amor. E ele é uma paciência, gente, que até dá vontade de dar uns tapas nele de vez em quando, porque ele é tão educado, tão lorde, que eu falo, você não pode ser assim. Tem que ser um pouco bravinho, não é possível que você seja tão bonzinho desse jeito. Então, Fernando Reame tá aqui comigo, muito bem-vindo! Eita, nós, Dani. Que delícia, viu? Puta, Prazer é todo tava na meu. fila aqui, né? Esperando chegar essa hora. Ele só não chegou antes porque ele tava viajando, depois eu conto que ele é international. Ai, mas olha, tô feliz demais. Feliz por estar aqui, feliz por você, né? É até engraçado, assim, eu acho que essa ferramenta na mão da Daniela é um perigo. Ela só tá colocando em prática aqui, né? As nossas horas de bate-papo, de desabafo, dessa nossa rotina de festa. E não, eu Conta. realmente assim, eu sou bem bonzinho mesmo, me considero. Eu até acho que você precisa falar mais para a Débora poder ouvir, né? Porque não é o mesmo discurso da Débora. A mulher dele não acha ele bonzinho. Não, um beijo, Dé. Mas olha, valeu, Dani. Feliz demais, viu? Me conta Obrigado. da Fernando Reame Decorações aí. Quanto Boa. tempo você tá nessa estrada? Porque você é de Americana. Tô em Americana. A decoração já tá fazendo 20 anos que a gente tá nessa jornada. É, Mas você é só, contador de é, formação. Olha que coisa, é, nada a ver com não, nada. não. É até surpreendente, assim. Os clientes ficam, né? Porque eu tenho realmente esse traço do desenho, da noção do espaço. E quando eu falo realmente da minha formação, porque meu pai tem uma história de contabilidade também há um tempo, meu pai viveu a contabilidade, né? E tentei, como Como eu. você, e não deu certo. Mas aí quando ele entendeu realmente dessa minha jornada, ele falou, Fernando, vai, bate asas. Então Mas, já tem mas 20 anos. rolou uma decepção do pai. Olha, eu não sei. Eu acredito que não, assim. Eu não esperava, talvez, que eu fosse ter tanto apoio como eu tive do meu pai. Então foi surpreendente Não é porque nesse trabalhar aspecto. com festa é meio que, oi, você é ator, né? O pai fala, não É, vai ganhar dinheiro, não, vai trabalhar na noite, só gente é, louca, é, e não é, sei o quê. E não é é, isso, é. né? Tem Então, muita assim, coisa. acho que aí foi realmente porque flor, né? Porque antigamente a gente via muito a decoração associada ao uso de flores, né? Uhum. E para mim, naquela época eu enquadrava, era rosa e flor de cemitério. Eu só conhecia a flor nesse quadrante. Mas, então, assim, foi realmente um mergulho num abismo do qual eu não tinha conhecimento. Mas Mas tinha você essa percepção, simpatizava. tinha essa percepção da arrumação, do desenho, do vender o cenário. Né? Tanto Uhum. que quando eu cheguei aqui no estúdio, né, eu tava questionando os meninos aqui de como funciona esses bastidores aqui, porque realmente é incrível. E aí foi aonde eu me enquadrei nesse foco de não vender flores, e sim cenários, né? A decoração. E a gente está nesse caminho aí há 20 anos. Eu tenho uma estrutura lá em Americana, onde hoje a Débora, a minha esposa, me auxilia. A Dé também me auxilia no financeiro e é uma dentista, né? Que Pois também é. abandonou e que tá tudo certo, A assim, gente brinca que o bichinho do evento picou, picou. a gente não consegue abandonar Não, mais, gente. É uma coisa que é, tem. O final de semana que eu não tenho festa, eu fico até é, esquisita. é, Eu falo, gente, será que eu esqueci de alguém? é, Será que eu não fui no casamento de alguém? O que eu faço hoje? Aí eu quero ir no supermercado, no shopping, na feira hippie, fazer churrasco, é, ir na balada. Eu quero tudo ao mesmo tempo, porque é o é, único sábado livre que eu tenho. Então é é, muito é. esquisito, assim, né? Então, e faz falta mesmo, assim, porque é, reflete muito na nossa rotina, né? E na vida social, né? Não, os amigos são os nossos amigos do trabalho, né? Do nosso É, dia a as dia. pessoas falam, Dani, vamos sair para um bar, jantar fora. Gente, me liga de terça, quarta que eu posso. Segunda é um maravilhoso dia para reunir os Não, amigos. Então, ainda que o seu trabalho se envolve na montagem e durante, né? é. A decoração, ela não chega
durante a festa. Ué, mas você tá morto com farofa daí, né? Que você não Justamente. aguenta Não, então, levantar da cama. não, são 3 dias de recuperação, né? Você sabe o que é isso? E as noivas falam pra mim, Daniela, você devia ser que nem cabeleireiro que não abre de segunda pra É. poder dar um respiro, mas eu falo, amor, a perna, o quadril, a coluna, só lá pra quarta, quinta que vai ficar bom. Demora muito pra E já tá na recuperar. hora de. E a gente já tá pensando no outro, né? E por aí vai. É. E Por aí vai. quando melhorou, eu já tô aquecendo pro próximo, então é muito cansativo, É, né? é. Bom, esse menino tem histórias hilárias e histórias diferentes para contar, porque viveu muita coisa. O É, decorador não fica durante a festa, não. então, portanto, né, Eu tem só sei da todo. festa até a festa começar, Não, e né? depois, quando a gente trabalha junto, ele é tão preocupado que ele vai me mandando mensagem. Tá tudo bem? Deu tudo certo? Tem alguma coisa que É, precisou ser é, mudada? é, Precisa de alguma ajuda? Eu falo, Fernando, relaxa, vai dormir, tá tudo bem é. aqui. E a gente tem uma história de um bolo, né? Que você lembra desse bolo? A gente. Era um bolo suspenso. Não, quando a noiva vem pedir bolo suspenso, me dá até uma ziquezira, uma batedeira. Por quê? E a criatura, né? A gente tá na reunião. Ah, e um bolo suspenso? Ele fala que ótima ideia. E eu aqui, não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Por quê? Ela pediu um bolo suspenso pra você. Foi há pouco, ano Foi, passado. foi. E, e eu falava, não vai dar certo esse negócio, não vai dar certo esse negócio. Por quê? Era um bolão. Era bolão. Nossa, lembrei agora dessa história. Bolão, né? 5 andares, sei lá, e ele tava numa plataforma de vidro suspenso com fita, É, alguma coisa é, assim. é. Eu falava, gente, se essa fita estourar, vai ser bolo, vai ser vidro, vai ser migalha pra tu quanto ela era um bolo verdadeiro. E eu desesperada, eu falava, Fernanda, não vai quebrar esse treco, não vai derrubar esse treco. Você falava, Daniela, não, engenharia aqui, minha filha. Aqui é engenharia, confia. A gente reza bastante. Aí ele fala, confia e vai embora e eu que me estrepo na festa. Porque o que acontece? Festa que tem criança, minha gente, festa que tem criança e gente que toma demais, Né? não dá pra ter coisa suspensa. Não. Porque daí o que aconteceu? As pessoas iam no bolo e queriam. Que lindo! Nossa, isso aqui mexe? Fazia assim no balanço. Eu, Jesus amado, eu tive que plantar uma pessoa do lado do balanço, porque as pessoas têm curiosidade de mexer pra É. ver como é que funciona. É Vê com o engraçado olho, né? isso. Vê com o olho. Vê com o dedo, não vê com o olho. Vê com o dedo, eu falo pra Isadora, veja com os olhos, minha filha, não tem que pôr a mão. E as pessoas, nossa, balança mesmo. E aqui, balança, e o bolo vai cair, né, gente? Pelo amor de Deus, então não é. E no final da festa ainda mandei foto pro seu. Eu falei, Feira, eu preferi tirar o Tirar. bolo, É, que a gente foi fatiar. Ao invés de fatiar ali, levei pra cozinha e tirei aquele vidro, porque realmente estava Não, perigoso, porque a pessoa quer sentar no vidro pra balançar. Ah, Depois a gente tá com uma da terceira birita. a gente tá com uma festa no gatilho que a cliente quer um balanço na E festa. qual foi a minha reação quando ela pediu esse balanço? Ela falou, Fernando, põe o balanço encostado na parede. Não é? Pra não. É um 15 anos, a menina quer um balanço pra tirar foto, como ponto de foto, um balanço lindo. Só que eu falei, gente, não dá certo. Porque 15 anos eles são meio peste também, né? Então, assim, eles querem ficar balançando, mas balançando, não E eu quer falo, balança. vamos fazer que vai ficar a coisa mais linda. Não Só é? pra me ferrar a vida. Pra não falar palavrão, que não podemos falar palavrão aqui. Ah, Então eu faço meus protestos. Mas teve noivas diferentes, assim, que você já atendeu e que você ficou numa saia justa alguma vez, porque às vezes as pessoas confundem um pouco. oh. Não, uma das coisas que eu acho que eu até fico chato nesse aspecto é a questão do respeito perante todos, assim. Para mim isso é prioridade. Tanto para o espaço que eu vou trabalhar, com as pessoas com quais os times são formados. Então, assim, é assessoria, é buffet, é o garçom, é o porteiro, É é o uma dono do relação salão. estritamente É. profissional. E isso, para Sim, mim, às vezes é a nota de corte para eu levar qualquer relacionamento adiante. Ou parar ali. sim. E então, eu não, a gente nunca sabe como que o cliente que você está recebendo ele está vindo. A gente imagina que marcou o casamento, está tratando de festa, é o auge da paixão. Exato. Vamos fazer um negócio Que ela está acontecer, vamos amando celebrar, muito. amando muito. E teve uma noiva especificamente que nesse processo, e assim, e realmente dessa tratativa de acolher, a gente sempre fala, né, Dani, que a experiência do casamento, da preparação da festa, não é só a festa. Desde o momento que ela chegou lá em você e falar, É o vamos tratar começar. bem, é É, o receber, é. né? Então, assim, eu não achava que isso era um diferencial, mas é uma situação corriqueira. Então, de fato, tem esse respeito, tem esse receber bem, o acolher e, né?
E eu percebi que da metade do processo, porque para a gente chegar até o final da decoração, existe algumas reuniões, né? Então, assim, para briefing, para definição de conceito e de prova de flores, né? Aí chega até a reunião final. No meio do caminho, essa, como que eu posso te dizer? Essa, o tipo de conversa, o tipo de recado começou a mudar um pouco o tom. Não, Só que é pera. aquela história. Aqui não pode dar voltinha. A noiva começou a te mandar recadinho, é isso? Sempre com. Tinha um tom a mais. Você Um percebe? coraçãozinho no final da mensagem. Porque assim, quando eu tenho que mandar coração pra alguém, eu mando coração branco. Tá tudo certo. Gelado. É um coração branco. É só pra ser fofo. Não, e aí o negócio começou realmente. Vim com alguns comentários a mais, e assim, ter uma preocupação excessiva do que talvez eu achava. Alguns comentários até incabíveis com relação ao noivo. E o noivo era um meu amigo de relacionamento de infância. Uhum. Então, assim, as tiradas, e realmente eu me considero uma pessoa tímida, eu tenho vergonha mesmo das brincadeiras. Se eu não tenho liberdade, eu bloqueio, e não vou. E Sim. se eu tenho, como a gente tem, pelo menos a gente perde até a mão nas brincadeiras. É. Mas assim, né, me fazia de tonto, Claro, finge de e morto. vamos fingir de morto, e vambora. E aí foi chegando no processo, foi chegando mais próximo do evento, os comentários começaram, às vezes, mudar um pouco. E a assessora Se ligou. pegou. E nunca teve nada abertamente, mesmo Uhum. porque você vai se esquivando de tudo. Ah, mas no dia, a menina tava na porta da igreja, tipo assim, sabe aquele momento ali que tá só você, o pai, Minutos antes de você, abrir. o pai, a porta, né? Sim, E a noiva e o buquê. E ela tava perguntando porque eu fui convidado, em alguns casamentos nós somos convidados sim. formalmente. E, e ela tava perguntando, queria saber se o vestido, se estava alinhado, Se o e noivo tava lá, não se o queria noivo saber. tava lá, mas se eu tava ali para ver ela Pra vê-la entrar, de noiva. para ver ela entrar. Então, assim, Nossa. é, eu não fui no casamento, mesmo, né? Não tinha porquê. E depois, até rolou algumas coisas, eu até nem tinha passado isso para você, mas assim, rolou depois algumas cobranças. Ai, Assim, gente. pelo fato de eu não ter ido, ou pelo fato de eu não ter correspondido nada, sabe? Então, assim, Tipo, e será que você não gostou de mim? O que que eu fiz pra... tanto que, Dani, Nossa. depois do processo todo, ela voltou lá no escritório. Essa coisa de eu perguntar mesmo se tá tudo bem, é uma coisa que eu sempre faço com todos os clientes no domingo mesmo. Uhum. Mando uma mensagem agradecendo a oportunidade. Para mim é mais importante isso, né? Sim, Pra gente sim. todo É um esse feedback retorno. positivo, né? É. Que é nele que a gente cresce, né? Que a gente evolui. E ela foi uma em 20 anos que marcou uma reunião para Olha, dar um queria ver feedback. você pessoalmente. E ela foi, e foi com a mãe, inclusive, e citou o fato de eu Dando não estar ter... lá. Que Ela, loucura isso, né? assim, que pena que você não foi. Mas você percebe, Mas né, você Dani? sentiu que ela estava Quando tem uma. interessada. Não, você percebe quando tem uma investida a mais. Você sabe, a gente não. É, eu, Né? eu tenho uma fama de ser bem brava, assim. Às vezes as pessoas confundem um pouco e me chamam de grossa e eu tô meio Rita Lee ultimamente, né? Tipo, Não, dane-se o mundo. Porque o que que acontece? Não é questão de ser grosseira. E realmente eu não tenho esse histórico de ser mal educada com ninguém. Você sabe disso. Mas no dia do evento, eu sou muito assertiva nas coisas. Eu separo a amizade, porque a né? maioria das pessoas do mercado de eventos são nossos amigos e alguns frequentam a nossa Sim. casa e tudo mais. Mas no dia, e eu tenho um amigo também, o Newton, que fala isso. Ele fala: Nossa, no dia você parece o cão chupando manga, porque você só fala da decoração do projeto e você nem tchumpa a nossa amizade. Eu falei: Mas mais ou menos isso, porque eu tô ali pra zelar por um sonho de alguém. É, é, Não é é, uma coisa é, minha. Então, é. né, eu visto realmente a responsabilidade. Mas, e mesmo sendo assim, e quando eu não tô sorrindo, eu tenho uma cara de brava, de bulldog raivoso, que. A,
Já recebi ao longo desses anos algumas investidas que também finge de morta, porque, gente, não tem cabimento você receber um tipo de coisa, mas eu recebi uma vez. Gente, olha, eu não era casada com o Marcelo, faz mais de 10 anos, muito mais. Que um senhorzinho era o pai da noiva, bem idosinho, e ele falou pra mim: Você é casada? Eu falei: Não, eu sou divorciada, tenho uma filha, tal. E a filha dele do lado, tá? Aí ele falou assim pra mim: Se você topasse casar comigo, ele falou, eu te daria muito conforto, você não precisaria mais trabalhar. Eu que. Oi? Sabe quando você para o que você tá fazendo? Eu olhei pra menina. E a menina aqui, ó, tipo, sustentando. Quer ser minha madrasta, Dani? Tipo isso, porque foi engraçado, porque ele era, acho que, muito sozinho. Uma pessoa que tinha posses e tudo. E tava ali querendo uma companhia, talvez. Bom, fez proposta pra pessoa errada, né? Porque eu falei, imagina, eu adoro trabalhar. E não sei o quê, jamais pararia Não. de trabalhar. Mas o No senhor é nosso conceito. cenário não tem problema, né? Eu Então, levei às na vezes, brincadeira, porque é uma coisa tem que tão ser. esquisita. É. Que você não sabe se ri, você fala tchau, não quero mais fazer o casamento, e depois passou, claro, a pessoa entende que você é profissional, justamente, eu já falei isso em vários episódios, que às vezes a gente trabalha à noite e as pessoas confundem, né, com a É, minha equipe é, principalmente, elas têm um treinamento é. pra sair de saia justa e de não ficar dando bola pra E bêbado, porque tudo umas bêbado também. menininhas bonitinhas, né? Então, Ah, elas são, ixi, e são instruídas, são é, meninas inteligentes, educadas, então assim, tem que ô, saber Dani, sair, né? eu tava lembrando aqui, você falou na história dessa cara sua raivosa, né? Hum. Pelo amor de Deus. E é mesmo, assim, a gente separa mesmo a pessoa física da jurídica, né? Total, total. Teve uma decoração e tava quase pronta, né? Eu lembro até hoje. Você me pegou pelo braço, vem cá. Isso aqui vai ficar assim? Não era nem, não era nem era nem da decoração, Era o bar. era o bar. Eu lembro disso. Eu falei, viu, ô Benção, o que eu tenho a ver com isso? Ela falou, não, porque isso aqui envolve o cenário. Então você pode fazer o favor de resolver. Tô errada, Lembra? gente? E Eu estou foi. errada? E Não, não foi. estou errada. Então, assim, eu acho que isso realmente é o principal. A gente não tem amizade pra aliviar a vida do outro. Porque É. os perrengues acontecem, né? Porque às vezes você tem 6 horas pra montar um evento gigantesco. E na É, hora que você dá o play, o negócio tem que acontecer. Então, assim, e acho que o não pode. Isso acabamento é como um todo, justamente, né? justamente. Então, assim, mas depois a gente dá muita risada. Mas é aquela história, você vai. E é bem isso. Mas no primeiro momento você quer me matar. Foi lá em sul de Minas, eu lembro exatamente essa história que você tá falando. Festa pronta, maravilhosa. Só que o bar tinha era um balcão reto, não tinha acabamento nas laterais. Daí tava aparecendo tina de gelo, negócio de água. Tava aparecendo o interno do bar. E eu sou muito do acabamento. Deu, Fernando, vem cá, você acabou, eu tava despedindo de mim, né? Vamos dar uma geral no salão primeiro, antes de você ir embora, porque vai longe embora, né? Eu tô em Minas, você vai pra Campinas, vai que falta alguma coisa. Eu falei, meu, esse acabamento do bar vai ficar assim? Você vai deixar assim? Tá pronto? Ué, mas não é meu o bar? Eu falei, então, mas a cenografia é sua, a assinatura do projeto, você vai deixar desse jeito? Eu não deixaria. Ai, ai, E daí ele, né, me xingou acho que mentalmente, até a não. terceira geração, e deu um jeito lá, né? Pôs uma Mas a, planta e a tal. festa é um produto só, né? Então, assim, eu acho que essa não é nem Eu o me foco, preocupo mas com o é, acabamento, mas é, com a funcionalidade de tudo também. Não adianta você pôr uma parede ali que não funciona, que vai atrapalhar todo mundo, que não vai rolar, né? Viu, a gente podia, acho que, já que você falou o nome do Newton, a gente podia falar um pouco de mal dele, né? Já que ele é meu Vamos concorrente, falar? hein? O Newton e o Otacílio do Florença, vamos falar. Eles estão agendados para vir, viu? É, Aqueles lá têm história também chegaram já? de Pelo perereco, amor de de Deus, que povo perereco. que viaja, né? Você tá me falando de decoração e teve uma decoração de uma noiva que ela pediu uma coisa específica, né? Foi uma Foi, decoração infantil. foi, Eu nunca vi isso. Daniela. Mas assim, toda decoração, se o pessoal entrar no nosso Instagram, toda decoração tem muito de cada cliente. Você Sim. sabe disso, né? O quanto a gente se preocupa em pegar o máximo de informação, de personalidade, de tudo, porque a gente entende hoje que a festa, ela consegue imprimir a personalidade, né? Do casal, do cliente, do aniversariante. E é uma pessoa extremamente extravagante, feliz com a vida. E tipo assim, fora do,
totalmente fora do protocolo. E dane-se os outros também, E o que dane-se os outros pensam. Eu não me recordo se era o segundo casamento dela. Ela falou, Fernando, eu quero uma festa colorida e eu adoro sapo e girassol. Uau, Aí começou a bater o desespero, tem que ser né? na fazendinha. Não, Daniela. E assim, mas o negócio foi para uma atmosfera que na decoração tinha bambolê. O corredor de, juro, Era o uma corredor de festa corte, infantil, o total. corredor de cortejo dela era pegadinha, de adesivo, sabe, adesivo de pezinho? Ah, meu. Juro. Mas o noivo topava, era passado, pra ele tava tudo bom. Não, não, porque assim, ou qualquer situação contra, eu acho que não haveria o casamento. Tanto que ela entrou com o buquê de cabeça para baixo. Era um buquê de girassol. A troco do Ela quê? entrou, não sei. Então assim, e E a eu lembro que decoração era do coisa. salão foi como? Então, eu lembro que tinha faz muito tempo, Dani. Hoje eu não sei se eu conduziria dessa forma, Sim, deixaria sabe? ela. Eu falei, vamos fazer um pré-wed, né? É o pré-wed que É, fala? Vamos fazer um pré-wed, pré-wed, vamos fazer um almoço no dia seguinte, né? Talvez infantil. vamos trazer É. essa questão, o você na cor, na questão do mobiliário, porque realmente foi no meu comecinho, acho que deve ter mais de 15 anos. Mas tanto que marcou. Eu lembro que os arranjos eles eram envolvidos com tule. Não, assim, Tipo e bala, tudo sobre esse. pirulito. É, é. Eu sei que tinha muito bambolê aéreo, decoração aérea. Ô, gente, mas daí o convidado entra e fala: Não, é o todo mundo. casamento? Acho que errei de festa, Então, né? mas assim, o mais engraçado é que todo mundo tinha com o discurso. Olha, tá a cara Da fulana. da fulana. Então ela sempre foi Então, assim assim, mesmo. não, Meio foi o único pedido, mas também assim, Xuxa uma só das para poucas. baixinhos. Até hoje tenho ela no Instagram e ela é sabe, você percebe que é uma menina que ela deve ter todos os seus problemas com todo mundo, mas ela administra a vida de uma maneira mais leve, Leve. sabe? E isso era a personalidade dela. Então, foi louco, assim, sabe? E nessa onda de sempre surfar a onda do cliente, eu fui junto. Mas eu lembro que tinha alguns lugares que tinha, como chama aquele um, que é amarelinha. Ah, ah. Amarelinha. Mas eu lembro até hoje, o corredor de cortejo, as pegadinhas coloridas Foi adesivadas, bem assim, lúdico, então. extremamente. Sapo, tinha sapo pra tudo quanto é lado na decoração. Sapo de pelúcia. Mas eu acho que se tem a cara da cliente, o noivo tá tudo bem, porque bem ou mal o Não, casamento é dos dois, né? dos dois. E todo mundo Dos acha dois. legal e ela tá feliz, também pouco importa Não, o nosso gosto, pouco, né? A proposta é pouco. trazer a realização pra pessoa, Eu né? acho que assim, o cliente tem que se prender na gente ah, com a sua conduta de trabalho, né? Ou o seu compromisso com a entrega. Bom, mas a sogra dela, tudo bem também, né? Porque eu tenho problema com sogra, às vezes, que não bate o gosto. Você já teve algum problema? Porque uma vez eu tava fazendo um casamento e eu sempre falo: tragam as mães, a sogra, a mãe e a sogra para participar de alguma reunião. Independente de considerar o que elas estão falando, mas ouça a opinião. É importante que elas se sintam participativas e tudo. E foi noiva e sogra, a mãe dela quase não participava de nada. E depois que ela escolheu tudo, eu fiz um briefing de decoração do que ela queria, de como era o casamento, pra gente poder começar a trabalhar. A sogra me ligou no dia seguinte da reunião, porque durante a reunião ficou quietinha. Dia seguinte ela falou: Daniela, é o seguinte, a decoração do jeito que ela quer é horrorosa, cafona, não é o meu gosto. Da sogra. É. Hum, E falou, a sogra falando pra falando mim: pra você. eu quero mudar essa decoração, mude o projeto, eu quero assim, assim, assim. E não importa quanto vai custar, eu te pago por fora, ela nem vai ficar sabendo. Pensa na minha situação, que eu falo: peraí, quem me contratou foi a noiva no primeiro momento, a sogra participou, ok, tá sendo uma parte boa do financeiro e a gente tem que considerar, mas a máxima de que quem paga escolhe também não existe em casamento. Eu acho que a pessoa paga para ajudar os noivos É, a fazerem uma festa bonita, mas acho que os noivos é, têm que escolher, é. dar um pitaco ou outro, tudo bem. E eu falei: olha, eu não consigo fazer isso, porque no dia do casamento eu vou entregar um negócio que não tem nada a ver com o que ela escolheu, e daí vai ser falta de profissionalismo meu. Eu falhei. É, E eu não quero fazer isso. Então, eu sugiro que vocês se conversem, converse com ela, a gente tenta os ajustes. Ah, porque você há de convir comigo que aquilo que ela escolheu é brega. Eu falei: então, mas em que gosto? Pra quem? Porque eu não posso falar pra noiva: viu, eu detesto vermelho, não vai fazer decoração vermelha. é. Entendeu?
cada um tem um gosto, né? E eu não gosto de roxo. Hoje eu tô meio com o negócio roxo aqui, mas eu não gosto de roxo. Nossa. Flor roxa me incomoda. E a noiva, eu já fiz um casamento inteiro roxo, que a noiva falou, Daniela, amo roxo, é maravilhoso, vai ficar lindo dentro do contexto, com as flores certas, com um bom gosto, com as melhores escolhas. E a sogra não gostou no primeiro momento da minha reação, mas ela falou, olha, pensando por outro lado, você tem razão, eu vou conversar com ela. E daí o que aconteceu? Elas entraram num acordo, porque daí eu falei pra noiva, eu falei, vamos acatar algumas sugestões da sua sogra Você pra mediou tudo gente, isso, né? pra gente fazer um mix e pra agradar todo mundo. Veja se a sua mãe tá feliz dessa forma. E daí pega um pouquinho da sogra, um pouquinho o seu. Acho isso importante. E daí a gente fez um bololô, pagou um extrinha lá e a sogra acabou tendo algumas coisas que ela queria. Mas é uma situação que é uma saia Não, tem justa, muito, né? muito. Porque como é que eu vou ficar traficando informação de sogra pra outra sogra, pra mãe? Não dá, Não, né? Você já passou por isso? já. Me fala uma coisa, você tem departamento jurídico aqui que não suporte? Não, a gente não falando nome, a gente não imputa crime a meu ninguém. Deus. Pode ficar tranquilo, tá tudo sossegado, não tem problema. Tô brincando, então. Primeira reunião. Noivo, noiva e mãe do noivo. Tá tudo certo. Da segunda até o final, o noivo sai de cena, então fica a noiva e a sogra. Sim, Um detalhe, no meu ver, o noivo esqueceu de posicionar a mãe dele sobre, sobre como ela deveria se comportar perante os gostos da noiva. tipo, fica quieta, deixa ela escolher. É. Isso. Então, assim, e é tão engraçado porque você tem esse jogo de olhares numa reunião, né? O meu Uhum. foco sempre foi a noiva, sempre. Assim, né? Pode estar pagando fulano, ciclano, não sei, mas assim, o meu foco sempre é a noiva. E aí, o que tem de problema dali pra trás não é mais Eles têm que se problema resolver meu. como família, sim. Então, e vai, quero, e a sogra, eu gosto dessa flor, eu gosto dessa cor, A sogra impondo. e vai. Isso tem a primeira, a segunda reunião, a terceira, a quarta, e vai, e vai. Então, assim, você percebia que os comentários e as solicitações eram meio que, não chegavam a ser abafadas, mas elas soavam no mesmo peso. Não era só uma opinião Entendi. para ajudar. E isso em vários fatores, porque ali na decoração a gente acaba discutindo N fatores, né? De layout, uma série de coisas. E aí chegou a reunião, uma das reuniões finais, que é a reunião de prova de flores, que é uma reunião onde a gente agrupa tudo nesse período e tenta apresentar para o cliente visualmente dimensionar, putz, gosto, não gosto. Como ficaria um arranjo, por exemplo, né? Ah, Daniela. E aí foi, né? Então assim, tava eu, a noiva e a sogra. E vai, eu quero assim, e eu me ajustando. De E a noiva repente, quieta? começou a noiva assim, subir um vermelhão. E, e aí começou. Pau. Falou, Fernando, para aí, para. Falou assim, Fernando, para tudo. Eu odeio essa cor, eu odeio essa flor, eu não quero esse arranjo. Sogra, a senhora vai me desculpar, mas o casamento não é da senhora, o casamento é meu, eu vou escolher o que eu quero, não sei o que. Só. Não, daí nessa hora você falou, eu vou ali no toalete e já volto, vou tomar uma água, porque é Deixa o pau duro. torar e a hora que o negócio abafar. Porque, não, mentira, eu fui tentando intermediar essa situação. De falar, olha, tá tudo certo, a gente pode começar do zero, mas assim, Contanto que vocês mas entrem a num discussão, consenso. não, mas assim, o negócio foi para uma discussão além do apenas de divergência de gostos, sabe? Aí entra num âmbito mais íntimo, né? Mas, então assim, às Foi vezes pau feio. foi pau feio. E aí, de fato, e assim, eu tava me organizando para aquilo que foi definido ao longo de um ano para Sim, porque apresentar. se a noiva silenciou, quem cala consente. Se ela silenciou sobre o projeto, se a sogra escolheu tudo e ela tá quieta, a gente subentende que tá Que tá tudo tudo bem. E a certo. gente não sabe as relações interpessoais ali, família. E jamais eu Às iria. vezes a menina é submissa, a sogra tá pagando, ela não quer E jamais eu se desviaria indispor. desse caminho para chegar nela e falar, e aí, não é isso?
eu não tenho nada a ver Eu também com não essa chamo de questão. lado e falo, viu, é isso mesmo que você quer? Sua sogra... É, Você não... é. Você Então parte do teve a princípio que tá todo mundo discussão. em Eu não harmonia, né? lembro se na época, acho que eu devia ter alguma coisa de flores que batiam com o que ela queria no escritório. E eu falei, viu, tá tudo certo. Vamos começar do zero? Vamos começar do zero. A sogra ficou lá quietinha. E aí, assim, da reunião final, que é de prova de flores, para a última, eu já não tenho mais tanto contato, porque aí o meu Sim, negócio, meu castelo já construiu. sim, é É só eu tirar ele do produção. papel, né? Uhum. Então, às vezes você acaba, acho que, ainda prolongando mais. Então, a festa aconteceu do jeito que foi definido em reunião, conforme as orientações da noiva. Mas, assim, é uma pena, porque às vezes é um desgaste, a gente não consegue associar esse tipo de problema com o andamento de uma produção de festa, né, Dani? Porque é O festa. casamento traz muito desgaste. A gente administra a Por ansiedade, mais que a aquela gente coisa toda. ajude... Não, mas É, então, a ansiedade a gente não consegue administrar da noiva, né? Então, assim, a gente ajusta na organização é, burocrática de conhecer pessoas, é, contratar reuniões, mas a ansiedade, às vezes, é. supera tudo isso. Então, eu quero uma assessora. Uma noiva me orçando comigo uma vez, ela falou assim: ai, você vai ser meu anjo da guarda, você vai passar batom em mim na festa toda, você vai ficar me acalmando. Eu falei, amor, mas deixa eu falar uma coisa. Eu tenho outras funções que não de passar batom. Passar batom, ok. Eu acho que eu estudei muito mais que isso para passar batom, mas assim, a insegurança às vezes é tanta que ela quer a ajuda completa do profissional, né? Eu devia ter feito psicologia, porque isso me ajudaria muito também nesse trato com as pessoas, porque eu ouço muitos problemas. Então, e não tô reclamando, eu acho que eu gosto de participar desse tipo de, Não, isso está na nossa não, de rotina. confidência, porque aí eu vejo em que É. pé que tá o negócio. Por exemplo, eu já tive um casal, foram dois casos marcantes, assim. Então, eu tava organizando o casamento, eles sempre marcaram uma reunião comigo fora de hora. Dani, a gente precisa falar com você, precisa falar com você. E a gente vai se separar. Falei, mas gente, o casamento, né? Tá pronto, o que que houve? E daí é impossível você não entrar no íntimo. É. Não, porque aí o noivo falou, o pai dela se mete demais. Então o pai dela tá querendo já me impor regras que não tinham no começo. E daí ele não quer pagar. E daí a gente já começou a contratar um negócio maior. E agora ele veio com um negócio que eu não vou dar mais o dinheiro, que talvez seja pra punir a gente de alguma maneira. E não dá, eu não vou casar com uma mulher dessa que vai ficar com esse sogro acabando com a minha vida. Bom, falei, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nós vamos fazer um casamento menor, que vocês possam pagar. Vamos fazer um casamento menor, vocês saem daqui, vocês passem o final de semana juntos, só os dois, porque seu pai não vai morar com você, falei pra ela. E você não pode deixar esse tipo de interferência acontecer no seu casamento. Pai é pai, não é marido, né? Então, vocês vão pagar a festa que dá pra pagar, nós vamos fazer uma coisa pitica, e de fato fizemos um casamento pra 40 pessoas. Eles foram casados mais de 10 anos, mas se separaram. E eu fiz o casamento dele de novo, você acredita? E foi assim. Ele falou ele se separou e foi tudo bem, mas viveram uma vida boa, plena, e se separaram por outros motivos que não o pai da menina. E um belo dia, uma noiva marcou um call comigo, falou: Dani, eu vou me casar e tô procurando uma assessoria. Tá bom. Bati um papo com ela, a gente se identificou, ela era espontânea, toda assim como eu. E daí ela falou, meu, eu te amei. Ela não é daqui de São Paulo. Mulher, eu te amei. E eu vou fazer com você, e não sei o quê. E a gente fechou o contrato ali de boca. Só que antes de falar comigo, ela tinha falado com o noivo. E o noivo falou, meu, por que você não pega a assessora do meu primeiro casamento? Ela foi tão boa. Deu super certo. Ela falou, imagina que eu vou pegar a assessora do seu primeiro casamento. Eu quero tudo novo, eu não quero nada do seu primeiro casamento. Não vou repetir nada que não tenha dado certo, não sei o que, não sei o que. Ele falou, meu, você vai se arrepender, porque ela é muito organizada, você ia gostar dela. Bom, Putz, você tá brincando. ela completamente ignorou. E depois que ela fechou comigo, ela chegou pra ele e falou, amor, eu achei uma assessora. Eu já fechei com ela, a Dani Placo. Ele começou a rir da cara dela. Ela falou, ô, sua tonta, é a mesma do meu... Olha a coincidência da vida, assim.
E ela me ligou depois e falou: você não acredita? Ela me contou a história. Ela falou assim: você fez o primeiro casamento dele, mas agora eu não te largo nem a pau, porque eu gostei tanto de você, Dani. Eu falei: amor, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os casamentos não dão certo, não é por culpa nossa, não é porque a gente é azarado, É, não é nada. São vários elementos, né? São tantas interferências externas. Enfim, então ela fechou comigo. Mas nossa. teve um casal e um outro casal que a festa tava pronta e na semana do casamento eu não queria casar mais. Ele não queria casar mais. E daí a menina em prantos, como não? Como você não quer casar? Como você não quer casar? O que que a sociedade vai falar de mim? Aquela preocupação de, né, de externar isso pra cidade e onde já se viu, não sei o quê. Bom, no final ele casou, mas um climão no casamento esquisitíssimo, porque daí pais, irmãos ali já sabiam do lelele, ele falou: eu caso, mas eu não vou continuar casado com você. É só pra a festa acontecer e pra você Hum. não passar uma vergonha que você não quer passar. Casou, voltou da lua de mel e separou. Agora, o que fez separar, também não entrei nessa seara, porque eu acho que cada um tem os seus motivos e eu não. Ninguém tá me pagando análise, né? Mas assim, é Não, é uma situação, complicado essa isso. situação a gente viveu, e assim, a gente não vive tanto essa dor, né? Porque eu sou um prestador de serviço, né, Dani? Você acha que tem muito mais envolvimento com os clientes, assim, a gente tem toda essa tratativa, mas ela é sempre, né, é profissional e está muito associado a esse cenário. Acho que eu não vivo tanto essas dores e essa relação familiar, como às vezes É você porque são precisa. muitas reuniões, eu tenho um contato É, muito mais próximo não, com elas você fica muitas sabendo que ele gosta de beber, vezes. o que ele gosta de comer, se ele gosta de doce, se ele não gosta, você Uhum. entra numa alçada que eu não, né? E mas tanto que assim já aconteceu com a gente e não sei, teve uma briga a ponto de um cuspir na cara do outro na lua de mel. Nossa A Senhora. discussão foi nesse grau e assim no meio da lua de mel eles separaram no hotel. Na viagem. Foi na viagem. Foi na Gente, mas viagem. eu, depende do lugar que eu tô, eu vou curtir a viagem até o fim. Falar: filho, finge que não me conhece, eu finge que eu te conheço, tá tudo certo, Não. entendeu? E aproveita. Eu sei poucos detalhes dessa informação, mas eu soube que teve essa questão. Que a falta de respeito, acho que a discussão foi para um grau a ponto de um dos cuspir na cara e assim, tá, separaram no primeiro voo e vieram embora. Então, assim, eu não sei né, juridicamente como isso tudo funciona, mas o casamento aconteceu, e Dani, e você não relatava cenários, porque a Você gente não vê conhece as pessoas, nada estranho, né? tanto que é até engraçado, assim, não sei, pela sensibilidade você consegue às vezes entender de alguns casais que sentam na sua frente, você Algumas fala, coisas o radar não falha, nossa, mas é mas impressionante, porque assim, porque às vezes a gente acompanha às vezes os casais pela rede social, né? E aí do nada você começa a notar, né? Uma situação diferente, aí eu vou lá nos prints pra ver se tem aliança na mão, pra porque ver se tá assim, tudo bem, se o casamento vai ser mesmo. as festas que a gente produz são festas grandes, festas elaboradas, assim, de um negócio tanto que demanda de muito tempo, de Investimento, muita né? grana. Daniela, e não é um, assim, muitos. E às vezes você começa a puxar, às vezes, alguns, né, o teor da reunião, você vê que o negócio realmente, às vezes a própria falta de respeito ali, porque essa questão da discussão, né, já teve situações de noivo aparecer na última reunião, por exemplo, a noiva ama amarelo e azul, um exemplo. O noivo na última reunião, na última, ele fala assim, mas eu achei que fosse branco. Você vê a menina se desfazendo, assim, a noiva se desfazendo na frente, porque ela quer. Nossa, mas pra quê, né, gente? Pô. Então, assim, mas enfim, é, foi uma das Pode coisas que eu fiquei muito. acontecer. Não, tem muitas coisas Às vezes numa momentâneas. lua de mel também, sei lá, né? A galera mostra uma face. Depois que casou, Ô, Daniela, teve um casal que eles eram mais próximos, eles foram discutir sobre ter filhos depois de depois de casar. casado. Aí E um aí deles não eles queria. se separaram. Se separaram. Então, porque na hora da paixonite aguda, eu acho que todo mundo fica: ai, que lindo, ai, vou É, mudar. Gente, não, ninguém muda ninguém ninguém. muda. Nem muda. Anota aí na agendinha: ninguém muda ninguém.
E o caminho que se Uma hora trilha a essência vem. É. Não adianta falar, eu quero, vou mudar. É esquisito isso. Eu tive um caso mais grave e que, na verdade, não se soube o que aconteceu, mas 2 dias antes do casamento, a noiva apareceu no meu escritório, ela tava com o rosto arranhado. Nossa. Todo arranhado, parecia que tinha brigado com um gato. Tava de óculos escuros, chorando muito. Eu falei, o que houve? Ela falou, não vou mais casar. Não vou mais casar. E aconteceu uma coisa muito grave. E não sei o quê. E eu falei, na hora você fala, tá, vou desmanchar os contratos. Puta trampa pra desfazer de tudo. Ou vou acolher e tentar entrar numa seara que a pessoa também não quer falar. Eu falei, o que eu posso fazer por você? O que eu posso te ajudar pessoalmente? Você precisa de ajuda? Aconteceu alguma coisa grave? Você quer se confidenciar comigo? Né, quando a mulher é violentada, não tem um X aqui, porque você já pensa um monte de coisa, você já quer acolher, você quer ajudar. E daí ela falou, não, eu simplesmente... Ele fez uma despedida de solteiro, e eu encontrei ele com outra pessoa, e daí eu briguei com essa pessoa, e a mulher devia ter uma unha assim, porque arranhou. Um rolo, foi um rolo. E eu falei, calma. A gente tem 2 dias ainda, era um casamento também pequenininho, bem íntimo. Eu falei, volta pra casa, pensa melhor, se isso não foi um deslize, se ele foi levado pelos amigos e também foi uma coisa diferente, sei lá. Gente, perdoar, a gente não pode julgar ninguém. A pessoa quer perdoar, deixa ela ser feliz, e acabou. Ah, eu não perdoaria. Tá bom, você não, mas ela pode, sei lá. E daí, ela foi pra casa, ela falou, Dani, eu tô decidida. Eu falei, tá, mas eu não vou tomar nenhuma atitude agora, porque eu acho que você tá de cabeça quente. Volta pra casa, conversa com a sua mãe, conversa com seu pai, se você quiser abrir esse assunto. Se não, volte comigo. Eu tô aberta pra te ouvir, pra te ajudar, enfim. Então, eu gosto dessa parte de acolhimento, assim, porque eu tento ajudar de alguma maneira. E, de fato, ela casou. Ela casou, só que ela casou... ela não tem uma foto sorrindo. Não tem uma foto sorrindo. Eu acho que ela casou mais pra não chocar a sociedade mesmo. E eles ficaram um bom tempo casados. Acho que estão separados agora. Eu não sei, tem algumas pessoas que eu não consigo acompanhar, mas não estava feliz o negócio. E o que me marcou muito foi que na hora do discurso, ele fez um discurso e falou, você é a mulher da minha vida. É a única pessoa que me importa. E ela com aquela cara de... tipo... Paisagem, total. Zero emoção. E o fotógrafo havia me dito que durante o make-off ela estava muito seca e não estava nem um pouco feliz com o casamento. Então, é esquisito isso, porque acontecem cenas assim e a gente tenta ajudar, mas a gente tem um limite, né? Despedida de solteiro é uma bombinha relógio, né? Gente, despedida de solteiro é roubada. É uma roubada. Eu não tive histórias assim, mas assim, noivo com o pé quebrado, braço quebrado, porque jogaram o noivo numa piscina vazia. Quebrou o pé. Não, mas o povo bebe tanto que acha que pode voar, né? E foi um casamento longe daqui, cadeira de roda, com o pezinho assim, ó. Casou? Ó. Eu lembro até hoje, porque quebraram uns tamboretes assim. Não, eu tive um casamento que aconteceu isso também. Na semana. Ele tava um dia antes, e coitado, não foi nem na despedida de solteiro. Eles estavam dormindo já nessas fazendas que tem pernoite, então já chega pro pré-wedding, já dorme, não sei o quê. E ele, acho que tava dormindo num quarto diferente do que é o dele, ele acordou de madrugada fazer xixi. Ele tropeçou, porque ele não tava acostumado com os móveis ali, mas deu com a cabeça de quina no criado mudo. Um dia antes. Na sexta. Ele casou com um calombo aqui, com um machucado aqui no meio da festa, que eu falei, Jesus, mano, passa pó nesse menino. Por quê? Ele falou, Daniela, de Deus, eu caí, mas ele veio um pombo. Ficou até as 11 de madrugada, até a noiva entendeu que tinha acontecido muita barulho de madrugada, e casou com um talho aqui na cabeça. Que são trágicas, mas a gente dá muita risada, né, assim, porque tudo tem muita energia projetada numa hora específica, né, naquele momento, naquele dia. E às vezes sai da curva, né? Não tem o que fazer. E eu acho que mudando um pouco de assunto de tragédia, porque a gente gosta de falar coisa que se ajuda também, mas
Tem umas histórias muito trashes que também a gente não precisa ficar dividindo, porque eu acho que é desnecessário ficar expondo, pra também não dar ideia pra você. Pelo amor de Falar, Deus. nossa, que legal, também vou fazer. Mas eu tive um caso de parceria que eu acho que esse trabalho em conjunto é muito importante. E eu tava fazendo um casamento muito grande aqui em Campinas, muito grande. Então tinha o salão do clube e a gente cobriu toda a parte externa para montar mesa de convidado. Então tinha mais gente do que cabia no clube, então a gente avançou para fora. E eu tava na igreja fazendo a cerimônia, o decorador tava terminando os últimos detalhes, acendendo vela, papapá, e eu sempre deixo uma parte da minha equipe no salão para resolver intempérie, para, né, correr com pepino. E daí começou um pé de vento, um pé de vento, um pé de vento, e eu tenho guarda-chuva no meu carro sempre. Porque eu acho que também, se tem valet, se tem segurança, eles normalmente têm. Mas na igreja, e olha que essa igreja eu ainda tinha segurança, porque era uma família Entendi. bem projetada, tal. Então, tinha muita gente. Tinha, sei lá, 800 pessoas nesse casamento. Era muita coisa, muita gente. E daí, segurança pra me ajudar, e até orientador de estacionamento, porque daí tem que achar vaga pro povo, não sei o quê. Começou um vendaval, Fernando, com os cabelos assim, ó. Os cabelos assim da galera. E as que estavam com laque estavam ok. As que não estavam com o cabelo. As Naibelas. As airbelas, Hebe Camargo. Daí, o que aconteceu? Começou um pé de vento, ameaçar uma chuva horrorosa. Eu já peguei meus guarda-chuvas no carro, já dei pra equipe de segurança, falei, já usa os meus. Ele falou, Dani, eu tenho. Falei, fica com os meus, porque é muita gente. Vocês, quem não conseguir parar na marquise da igreja pra descarregar as mulheres, vocês já dão o guarda-chuva, faz um leve trás aí, beleza. Começou um temporal, Fernando, e a igreja que eu fiz tinha acabado de ser reformada, e tetinho de gesso nos banheiros, tudo bonitinho, não sei o quê. E a gente tinha uma iluminação dentro da igreja e fora da igreja. Tanto é que agora as regras mudaram justamente por conta dessas coisas, né? Começou uma chuva tão pesada que começou a entrar água na igreja. Começou a entrar água na igreja, ficou um espelho d'água maravilhoso para a noiva entrar, porque daí a nave, o corredor, era água. O que eu fiz? Meninas, vê se tem rodo, chama a galera da igreja, aqueles rodos assim que tinha, as meninas puxando água dentro da igreja. Eu tava sem energia, então com luz de emergência, uma luz branca horrorosa ali, né? Porque eu não tinha mais iluminação nenhuma, tinha caído energia, e a gente ouviu um blá. E visivelmente não tava nada errado. O teto do banheiro de gesso tinha caído. Meu Deus. E o que aconteceu? As meninas aqui no Rádio Dani, o teto do banheiro caiu. Eu já fui imediatamente lá, tinha gente lá dentro, e é engraçado porque assim, você fala, nossa, você segurou o teto, é mentira. Não, é verdade, eu segurei o teto. Eu segurei porque era de gesso, então tava um negócio caído aqui, eu... Sai! Salvando a galera do banheiro, segurando o gesso aqui. E imediatamente liguei pro pessoal da luz, falei, aonde eu desligo isso pra evitar curto? Porque tava tudo, os fios embaixo d'água, assim. Medo, né? Ele falou, Dani, vai lá fora, tem uma caixa de energia. Eu ia pra pôr a mão num negócio molhado, pra virar um torrão de carvão, ele era ali, tomando uma hora dessa. Você vai. Daqui a pouco chega o segurança, os meus guarda-chuvas... Ele só falava assim, eu vou te pagar de volta. Eu falei, amor, mas é evento da natureza, não foi só culpa. Perdi os 10 guarda-chuvas, virou do avesso a ventania que tava. Nisso o decorador me liga, fala, Dani, como é que tá aí? Eu falei, um caos, né? Tá um caos, tá um auê aqui. Eu não sei se eu vou conseguir fazer a cerimônia. Ele falou, então, graças a Deus que você tá atrasada, porque metade da cobertura caiu aqui fora, com o vendaval. Porque as coberturas, elas cobrem chuva, não cobrem... Não vendaval. Eu lembro, eu não vou lembrar que ano, mas foi mês de março. Então, as águas de março vieram com força mesmo. E daí, acho que furou também o plástico da cobertura, molhou todas as mesas de baixo, não sei o quê. Ele falou assim, eu preciso de 1h30, pelo menos. Eu falei, amor, fica tranquilo. Aqui eu vou demorar, porque eu tô puxando água de dentro da igreja. E a galera chegando... A minha sorte foi que eles estavam chegando aos poucos, porque os convidados também não tinham como acessar a igreja. Eu falei, deixa esse povo dentro do carro que eles estão
protegidos. E daí o que aconteceu? Eu cheguei no homem do violino, eu falei, desliga tudo, o que a gente fizer vai ser unplugged, vai ser Ali, no gogó. no gogó e no ao vivo ali, no acústico, e a gente puxando água, esperando amainar um pouquinho. A sorte também é que ela era a única noiva do dia, e isso, olha, Nossa. as igrejas detestam, mas eu falo para as noivas, compra os 3 horários, pelo amor de Deus, só fica tu lá, minha filha, porque se acontecer alguma coisa, eu posso adiantar, posso atrasar, a igreja é nossa. E daí, cheguei no carro da noiva, falei, vamos acalmar um pouquinho para os convidados chegarem, a gente ainda tá sem energia, mas nós vamos fazer esse casamento, vai dar tudo certo. Só que a gente não vai ter mais a iluminação de dentro, o vitral que tava com o gerador iluminado, e tinha um monte de coisa, era um super casamento. Ela falou, Dani, bora. Eu falei, tem vela, vou ver o que eu arrumo aqui, e bora. E aquela luzona de emergência tipo azul, que deixa as pessoas... É a pior luz, né? Mas nessa hora você Eu vê... esperei uns 40 minutos pra começar, porque daí eu tinha que realmente ter calma e conforto para os convidados entrarem na igreja sem pisar no choque-choque da água. Nessa hora, eu não sei, eu acho que eu recebo uma mãozinha de bênção aqui de calma, porque daí eu só consigo pensar na solução. Eu não fico, ó, parecendo aquele urso nervoso, ai, o que eu faço, Meu, já me desce um treco aqui, que eu falo, pera, energia, vai dar curto-circuito, desliga tudo. Salvei o povo do banheiro. O povo do banheiro foi demais, gente. Porque eu levantei aqui, ó, o teto. Gente, passa. Eles devem ter até uma camiseta com a sua foto agora. Super Dani aqui, porque foi engraçado, foi uma cena de filme mesmo. E daí a gente fez o casamento, sem energia mesmo, com a luz de emergência. Foi, não voltou. Gente, foi um vendaval que foi uma coisa trágica. E depois... Quando chegamos na festa, eu em contato com o decorador, que ele não foi embora, graças ao bom Deus, acho que as coisas também tem uma energia ali que tudo, né, gira em torno do bem. Ele falou, Dani, tô pronto, os lugares que a gente tinha lá fora, eu não tenho mais, e a gente vai tentar acomodar as pessoas nos lounges, e alguns lounges eu tirei também pra poder pôr pra dentro a galera. Falei, bora. Saí da igreja, não falei nada pra noiva e pro noivo, nada. Só tinha falado da igreja porque ela visivelmente viu o negócio, a tragédia. Chegando na festa, na porta do salão, traz 2 champanhes. Eu já dá uma aqui. Brindem, bebam um pouquinho pra relaxar, que eu tô arrumando as coisas aqui no salão, mas tá tudo bem, os convidados estão chegando, tô separando os padrinhos, tá tudo certo. Falei, bebe aí. Falei, fica um garçom aqui do lado só dando uma enchida. Calibrando pra dar uma acalmada. Daí, na hora deles descerem, eu falei, olha, por conta da chuva, a gente também teve algumas coisas aqui que aconteceram, mas todo mundo tem o seu lugar, vai ficar um pouquinho mais apertado, mas eu acho que visivelmente todo mundo entendeu o que aconteceu, e o salão tá intacto novamente, mas lá fora a gente fechou a porta, inclusive pra ninguém ver, porque tem coisa caída, tem estrutura caída, tem madeira quebrada, então apaga tudo lá fora, ninguém fica lá fora, e acabou todo mundo dentro. Eles falaram, Dani, bora. Maravilhoso, bora. Então, assim, o estado de espírito positivo das pessoas também ajuda. Muito. Também ajuda, porque se ela falasse, nossa, acabou com o meu sonho, mas foi uma coisa fora da nossa seara, foi uma tempestade horrorosa, que caiu um monte de coisa em um monte de lugar na cidade, entendeu? Isso acho que é o segredo para todo cliente. Mediante uma crise dessa, você tem que tentar justamente separar, porque o que se vive ali não volta mais. Ou vai se viver daquela maneira que você de fato buscou. Então, assim, porque é uma festa tão deliciosa, né, Dani? É um momento tão especial que acho que é o que justifica o tamanho hoje do nosso mercado de eventos. Que eu acho que realmente ter esse ponto, né? Você tá ali no eixo para fazer um negócio acontecer e falar, ó, esse é o melhor cenário dentro de tudo, a pessoa só tem a ganhar. E a gente tem que correr mesmo nessa hora para atender, né? Pelo amor de Deus. Mas é desesperador, né? Já passou por isso, não? Dani, do evento por conta do tempo, nunca. Nunca. Já ouvi várias outras histórias de um Réveillon num lugar famoso, 3 dias antes. Deu uma chuva.
tudo despencou, Daniela. Pelo amor de Tudo Deus. Era despencou. tenda ao ar Tenda livre? e piso. Tenda montada? Imagina, a festa para 1.000 pessoas, Daniela. Um negócio desse, assim, veio. Porque, assim, no meio do descampado, você tem tudo Nossa, é um ali. canal de vento, Não, não você tem o que a segure. cozinha, banheiro, tá tudo ali. Então, quer dizer, Uhum. o convidado não tem pra onde correr. Foi pro chão. Tá, mas Daniela, daí teve uma... Réveillon, você corre atrás dos caras dia 30 de janeiro. Quem que vai te Não. responder? Não, Quem que vai te remontado. Mas, acudir, né? Daniela, 3 dias antes. Então, quer dizer, poderia ter sido na hora H, né? Então, assim, a segurança que acho que é um outro, né? Um dia que você abrir um ponto para isso, a segurança em evento hoje é algo que a gente coloca como prioridade, visto Sim. tantas desgraças que a gente já viu em casas de show e por aí vai, Não, a né? gente pensa muito nisso. É, Tem o bombeiro, tem a é, ambulância, é, tem não sei o é. quê. É um E negócio sério, é uma brincadeira séria essa nossa, viu? Assim, não tem nada de oba-oba, não tem nada de oba-oba, né? A gente, por isso, voltando no começo, né? Não tem amigo, não tem não sei o quê, nananã, porque a dedicação. Você só faz festa? Você só decora? engraçado que as pessoas É, falam, no que você trabalha? Eu falo, olha, eu tenho uma empresa de organização de é, evento. Ai, que delícia, você só faz festa. é, Ai, que delícia dançar e beber todo é, final de semana. Eu aqui, é, gente Ah, de você trabalha Deus. com. E Nossa, deve ser durante a uma semana você delícia. faz o quê? É, Então, é a mesma festa que eu é. realizo. Eu trabalho pra burro Aí que durante a tá. semana pra São organizar. 18, às vezes, putz, quantas vezes bater 18 horas de jornada durante a semana? Eu e a Daniela, tipo assim, e aí, já A gente acorda acordou? que horas? 3 da manhã, com Quatro, insônia. 4:30 da manhã, já tô pensando no almoço, É. né? Então, assim, justamente por conta disso, Mas isso é do senso de responsabilidade. Tem alguns profissionais que né, não dá nem pra chamar de profissional que não tem esse senso. Não precisa perder o não, sono por causa da festa, não é nada disso. não, Mas eu acho que abraçar o desafio com todos os cuidados que ele tem que ter. né? Eu tenho uma noiva que ela falou, Dani, vai ter que ter ambulância. Eu falei, que bom que você é consciente, porque a maioria das noivas seguem aquela máxima do mais de 500 convidados tem que ter ambulância, menos que isso não precisa. Bom, se tiver uma pessoa que tiver um piripaque, eu já precisava da É, ambulância, é. né? E daí, ela falou assim, mas o meu pai precisou uma vez. Viu na pele. O meu pai tomou todas e precisou da ambulância, então no meu casamento Vai vai ter. ter. E olha que interessante, a pessoa já viveu isso Não. e precisou, né? E é muita gente envolvida, né? Eu jamais faria o que você faz, assim, eu não tenho esse, esse tino, dessa firmeza para lidar, porque às vezes a gente envolve o mesmo número de pessoas que você tem como convidado, às vezes, direto e indiretamente, é o mesmo número de pessoas trabalhando num evento. Sim, Então, imagina, um evento para 300 pessoas, viu? É uma cadeia gigantesca. é muito comando. Meu Deus. Então, assim, por isso, dessa demanda de checklist, não sei o que, e bate. Então, é louco, porque ainda tem a força maior, né? O que não tá no nosso controle. E esse negócio dos anjos e da intuição, eu tô aprendendo a seguir mais a minha intuição. Muito mais. Porque às vezes me dá um cliquezinho e fala, chata você, né? É, Tá pensando no, é, no pelinho é, do ovinho do não sei o quê. é, Agora eu tô falando, peraí, se o pelinho me ocorreu, é. melhor eu verificar. E eu tive um casamento em Jundiaí, na igreja lá. Então, o primeiro dia foi só a cerimônia e no dia seguinte ia ser a festa. Eu acho que por incompatibilidade de Hum, agenda da igreja, não sei o que, e foi a cerimônia numa cidade, a festa na outra cidade, então por isso. Dia seguinte. E eu falei, bom, igreja, tem missa, eu vou chegar meia horinha antes, que daí eu espero a missa acabar, já entro, já vejo. Meu, aquele dia eu cheguei 1h30. Eu 1h30 antes. Eu acho que assopraram aqui pra mim, vai antes, vai antes. Eu cheguei antes da missa. Cheguei antes da missa, bom, ninguém sabia nem do casamento quase, né? As mocinhas da igreja lá, mega perdida. Falei, olha, vai ter missa, que horas vai acabar? Não, a missa foi remarcada. Ah, a missa foi remarcada? Então beleza, eu já tô aqui, vou esperar. Nisso, pau, estoura um transformador. Eu tava lá. Estouram, dá um puta de um estouro, fica a igreja e o quarteirão sem energia. Só que assim, casamento final de tarde, se eu não tiver energia, eu ilumino como criatura? Igreja matriz. Mega barroca, rebuscada, escura pra cachorro. Então, assim. Aí o que eu fiz? Falei, bom. Falei pro fotógrafo, viu? Quantos pirulitos de luz você tem aí pra ajudar? Tenho 2.
Tem mais no carro? Não, o pessoal do vídeo vai chegar, eu vou pedir pra eles trazerem mais. Eu falei, então pede. Porque no pior dos mundos, nós vamos iluminar essa igreja com seus Um pirulitos aí. refletor, Com as suas luzes de coisa. Número 2. Cheguei na mulher da igreja e falei assim, você tem vela aí? Ela falou, eu tenho vela de batismo. Como que é essa vela de batismo? Ah, aquelas compridinhas assim que tem um negocinho de segurar a cera pra não queimar a mão. Cheguei pro fotógrafo e falei, o quão fúnebre ficará se eu der uma vela pra cada um? Juro, eu pensei nisso. Uma vela pra... Ou vai ficar lindo? Porque eu pensei, vai ficar lindo. Todo mundo com uma vela, abençoando, todo mundo ali. Vai ficar fúnebre? Vai parecer um bando de morto ali, não sei o que. Ele falou, não, vamos dar as velas. Vai virar quase um show do Coldplay. Não, deixa a vela. Quase com exatamente essa referência que eu tive. Falei, no show do Coldplay fica bonito, por que no meu não vai ficar? Dá aquelas velinhas assim, com aquela rodelinha pra não queimar a mão do povo. Falei, vamos distribuir. Quantas velas tem? 80. Falei, já dá um sim, um não. Já dá uma vela. Bom, pensei. Daí, tenho vela do batismo, tenho um pouco de luz do fotógrafo. O que eu faço? Liguei pra decoração. Onde vocês estão? Ué, fizemos a decoração da igreja, eu vou me embora. Mas quão longe vocês estão? Não estamos longe, estamos na cidade do lado. Beleza, qual é a chance de vocês trazerem vela numas lanternas? Sabe aquelas lanternas de chão? Vira cena de filme. Não, vira cena de filme. E assim, o fotógrafo me olhando, a mulher da igreja me olhando, acho que eles falavam, essa nega é muito louca. Daí, a menina da decoração, Dani, dá pra voltar, não tem problema, o barracão tá perto. Eu falei, é uma situação de emergência pura, assim. É importante, a cerimônia é muito importante pra eles. Poxa, a igreja da cidade que cresceu vendo missa. Eu mergulho nesse universo, sabe? Então não dá. Daí o que aconteceu? Não, então a gente pega umas lanternas de chão mesmo, com velinha, e traz. Eu falei, vamos rezar pra ninguém pôr fogo na igreja, porque esse monte de vela aqui. E daí eu tava com o meu cenário de vela / show do Coldplay meio que organizado. O que eu fiz? Fui lá fora, tentei, do outro lado da rua, era assim, a fase da igreja, a zona da igreja era do outro lado da rua, era desse lado da igreja pra cá, tudo escuro. Do outro lado da rua tinha uma escola que tava com energia. E eu falei, cheguei na escola, falei, você não tem uma extensão pra eu puxar daqui? Que extensão? 200 metros, né? Porque você tem que sair dali, atravessar a rua. Todo mundo tem casa, Você tem uma extensão de 200 metros. Daí ela falou assim, não tem extensão, mas te empresto a tomada. Olha. Energia. E eu entrando na escola, cara de pau. Nisso, 1h30 antes do negócio. Olha o caminhãozinho da CPFL. No último poste. Começou ali. Falei, moço, tudo bom? Se você consertar aqui, a igreja vai ter energia? Ele falou, não, é por zona e é linha. Eu tenho que fazer todos. Eu falei, bom, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 postes. Eu falei, moço, até você chegar no poste, o casamento já acabou, pelo amor de Deus. Eu tentei alugar gerador, Fernando, mas assim, quem tem gerador no dia pra chegar em outra cidade, não chega. Bom, e nessa hora a gente tem baixa um santo ali. E daí eu falei, bom, meu nome é Daniela, eu sou responsável do casamento. Eu precisava muito da sua ajuda, que você fosse mais rápido, priorizasse a negócio da igreja aqui. Mas você falou assim pra ele? Falei. Desse jeito leve, assim? Falei. Falei porque nessa hora você tem que ser fofo com a pessoa, porque senão ele vai falar, não vou fazer. Que bom. Quem é você na fila do pão? Você é fofa. Só com o homem da CPFL. Daí ele falou assim pra mim. Ele falou, eu não sei também que rolo que ele armou lá. Que eu fiquei aqui no homem conversando. Pelo amor de Deus, me ajuda. Ele não tinha. Pelo amor de Deus, me ajuda. Qual é a chance da gente puxar da escola? E não sei o que. Ele falou, fica tranquila que em meia hora eu consigo estabilizar. Chegar no... Bom, meia hora já tinha passado. Já 1h e tralalá, já tava quase no horário do casamento. Eu falei, beleza. Os convidados vão chegando à luz de vela, dá a vela do batismo pro povo. O fotógrafo já, meu Deus do céu, que foto vai sair essa? Eu falei, você falou que ia ficar bonito, agora você se vira. O que aconteceu? Eu atrasei 40 minutos o casamento. Poder... Mas aí ele tava no penúltimo poste. Ele falou, Dani, eu vou conseguir. Eu falei, então eu seguro aqui. A noiva chegou no carro. Eu falei, a gente tá com essa situação, mas a energia vai voltar. Se não voltar, a gente tem uma iluminação básica de vela e vai ser muito flash na tua cara, mas vai dar tudo certo e tá tudo bem. E ela
nem merecia isso, sabe? Uma pessoa doce, Nossa. uma pessoa de alma gostosa, assim. Ela falou, tá Tá bom. bom. Falei, você quer uma água? Quer que eu te traga alguma coisa? Imagina, Dani, vai lá resolver, tô de boa aqui. Sabe uma coisa? E o noivo vendo que eu olhava pro noivo, ele, e aí, eu tô quase. E tipo, fica aí, que eu já resolvo. Sei o que, Dani, e aí, eu tô quase. E ele, aqui, ó. É engraçado quando a pessoa confia em você. Ah, isso faz toda a E eu diferença. não consigo prometer que eu vou entregar 100% do trabalho, porque tem fatores alheios à minha vontade, mas, Mas você fez 110 daquilo que você... menino, É, e foi engraçado, porque o fotógrafo olhava pra mim e ele falava assim, nunca vi um negócio desse. Eu falava, filho, aqui é... Nesse meio tempo, chegou a decoração, pôs as velinhas pra mim, pouco que eles tinham lá disponível, claro. Então, assim, eu atrasei 40 minutos, mas a energia voltou. Eu falei, que eu não vou usar as velas de batismo. Leva de lembrancinha. Lembrancinha do casamento. Ainda falei, quanto custa essas velas? Porque daí eu vou ter que pagar essas coisas. isso, né? R$1,80, tá barato, vambora. Usa as velas da igreja. Então, assim, foi legal porque a gente fez uma força-tarefa ali e todo mundo tentando achar uma solução. No final, graças a Deus, o homem, eu tô devendo uma caixa de bombom pra esse moço, porque ele foi muito, ele falou, Dani, eu vou dar prioridade, nós vamos resolver pra você, fica tranquilo. Ela tava me chamando de Dani já. E eu, era Fabrício, porque a gente tava ali num lelelê tão, né, pra fazer acontecer. É muita história, E no massa. final eles casaram, a gente usou as velas da decoradora pra não ser em vão, entendeu? Acende as velas do caminho e foi tão bonito porque é uma força conjunta, todo mundo se sensibiliza com a história. E os padrinhos estavam ali olhando pra minha cara, esperando um comando. Dani, a hora que você estiver pronta, só falar que nós estamos esperando aqui. Se precisar de alguma coisa, grita. Olha que legal isso, né? Dani, ouvir história assim... Isso emociona, né? Muito, porque é tudo por isso, não é? Tudo que a gente faz é justamente por isso. E isso Ótimo quando dá é esperança. redondinho. Dá esperança no ser humano, né? Porque às vezes a gente perde a esperança, né? Ótimo quando é redondinho, mas você tem que, né, tirar o chapéu quando você teve essa oportunidade de desmembrar o negócio. E a gente trabalha com. Nem sempre a gente trabalha com o mesmo time, né? De profissionais. Não. Você, eu. É bem eclético Então o onde a gente negócio. consegue, às vezes, ir validando como que é a dedicação de um, de outro, e é muito diferente, né? Acho que é ok, acho que isso acontece em tudo, Sim. mas é muito massa, assim, esses corres, assim, a gente também já teve vários, e nessa hora você tem que tirar o chapéu para a equipe, porque às vezes sozinho mesmo a gente não é nada, então... E tem pedido de última hora, né? Não, nessa questão de chuva, né? Dá pra fazer dá pra pôr a flor tal? Daniela, casamento em sei o quê. fazenda versus chuva, né? É sempre uma dor de Não barriga. encaixa. Não tem, Então, assim, né? não, Ai, quero casar. Eu recebi Conversei com uma noiva esses dias, eu tô procurando realmente uma data pra eles no inverno, porque ela falou, Daniela, eu não tolero essa sensação de vai chover, não vai chover, vai chover, não vai chover, eu infarto. Não dá. Eu tenho que casar num dia sem chuva. Tá. Então vou fazer aqui uma petição, que eu não consigo. Pode ser que a gente escolha uma data que não chove, numa época árida e chova. Eu faço aniversário em junho, eu lembro de aniversários meus que choveram horrores, assim, a gente não tem como saber. Mas a gente escolhe uma data que tem uma probabilidade menor de chuva. E mesmo assim, pode acontecer, a gente se vira nos 30, né? Pode. Não, mas é massa. É muita história, né? Quando você me chamou, eu falei assim, nossa, eu preciso colocar o meu pessoal no escritório para me ajudar. É muita história, e cada um vive de uma forma, né? Eu relatei algumas que me marcaram, mas na verdade, a gente acha que de cada evento você traz uma, né? Cada evento a gente traz uma história, assim. E porque são bastidores, às vezes, né? Às vezes não. Na sua grande maioria são bastidores. E as pessoas às vezes podem confundir. Nossa, só dá pepino nos eventos. Não. Não. Gente, ó, eu fiz a conta esse final de semana. Então, sei lá, 40, 50 eventos no ano, vezes 18 anos que eu tô nessa empreitada aí. Então, uma média de 50 eventos por ano. Quantos são? 700, 800 casamentos? Quantas histórias eu tenho? 30? Então, assim, e são histórias às vezes de bastidor, que eu não lembro de ter uma história que estragou o casamento, de que teve uma coisa realmente que manchou essa data. Jamais. A gente tenta trabalhar para que ninguém fique sabendo das coisas, né?
Pra gente ficar transparente Mas na é legal hora, a né? ideia do podcast, justamente pra isso, porque vem algumas coisas que você, putz, você nem imagina, né? Não, ali a gente vai puxando e vai lembrando, porque são são micro Micro, situações que a gente conta, é, né? é, E que vai acontecendo, é, e que é tão gostoso que faz parte do nosso crescimento também. é massa. Não, muito, a gente aprende muito com isso também. Depois que eu passo algumas coisas, a gente aprende mais um pouquinho, É. né? E a gente vai se precavendo Acho que das é coisas. mais com isso ainda, né? Porque você É, sai daquela zona do conforto, é onde você consegue prever situações novas, né? sim. Numa situação de risco, É. é louco, é louco. Bom, quero agradecer a sua Ah, presença valeu! ilustre, importado de Americana para Campinas. O Meu amigo. meu carro já vem sozinho para Automático, né? automático. Não, tanto que eu tava vindo conversando com o Marcelo, esposo dela, falei, Marcelo, cabeça ali, resolvendo mil coisas, meu vidro do carro trincou e eu levei para fazer a troca e automaticamente eles tiraram o selinho do, No como sem chama? parar. Do sem Sem parar parar. para abrir a cancela. E eu tirei e colei Painel. no painel para não esquecer. Eu cheguei aqui em Campinas, eu vi o selinho. Como é que Eu falei, paguei? Como é que que eu passei? passei? Quem pagou? Vou tomar multa. Venho pra cá sempre, É caminho da roça, né? é, mas venho assim sempre muito agradecido. A gente tem uma trajetória boa e assim, e eu acho que eu posso falar com todo convencimento que acho que a gente só acumulou coisas boas, né, Dani? Opa, só A histórias. gente nunca mede nada para que as coisas sempre aconteçam de uma maneira redondinha. E obrigado mais uma vez pelo convite. Você sabe que eu te adoro além disso tudo, né? Na nossa pessoa física, É recíproco. a gente Eu sou tem. boazinha na minha pessoa física, gente. Não, a Dani é uma menina extremamente zelosa, assim, pelas amizades. O abraço dela realmente é grande e forte, assim. E me sinto privilegiado de estar no meio desse abraço. Então, obrigado por tudo mesmo. Obrigada. Fala seu Instagram, por favor, para quem quiser seguir, quem já não segue. Boa, boa. Não, entra lá para conhecer um pouquinho da nossa bagunça, né? De algo que a gente faz com tanto amor. É @FernandoReame, com ezinho no final. Fernando Reane. É isso aí. Obrigada, Valeu. meu amigo. Um beijo. De Obrigado por verdade. tudo. Gente, Valeu. até Foi a ótimo. próxima. Valeu, gente. Até.